Pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui para gravar mais um vídeo de costurando para vocês, com mais uma dica de costura, com mais um item que eu faço e eu vendo super bem, então eu acho que é uma dica legal para quem quer fazer para sua casa ou para você que quer começar a vender os seus produtos artesanais, tá bom? Que é um puxa-saco. Olha, esse aqui eu fiz com dois tecidos diferentes, um tecido de pimentinha e um tecido em poá, né? Então você corta o tecido em 3 partes, mas você pode fazer ele inteiro decorado, inteiro branquinho, inteiro colorido, do jeito que você quiser, né? É super fácil de fazer, eu espero muito que vocês gostem. Eu anotei todas as dicas que vocês me deram de vídeo de costurando, tá tudo anotado no meu caderninho e eu vou gravando aos poucos, tá bom? Eu espero que vocês gostem de fazer esse puxa-saco. E se você fizer, não esquece de me contar, de me procurar lá no Facebook, que eu vou amar ver e vou amar saber que vocês gostaram, tá bom? Então, vamos lá ver os materiais. Bom, gente, para fazer o nosso puxa-saco, a gente vai precisar de uma caneta, um lápis, algo para marcar o tecido, fita métrica, uma tesoura e tecido. Aqui eu vou usar em 2 cores, esse de pimentinha e esse em poá. E é tecido de 100% algodão, o tricoline, que é o que eu uso para fazer artesanato, tá? Você pode usar somente um tecido e fazer o puxa-saco inteiro dessa cor, ou inteiro dessa, ou todo branquinho, você que sabe. E depois disso a gente vai usar também elástico. Eu uso esse elástico aqui, que é o mais fininho, e ele tem 6 milímetros, tá? É esse elástico aqui, ele é o mais fininho que tem. E é isso que a gente vai utilizar. Bom, eu vou começar marcando e cortando o tecido, tá? O nosso puxa-saco, ele é de 60 por 60, o tecido, tá? Como vocês viram, eu faço ele em 3 partes, tá? Eu gosto de fazer a parte do meio estampada e as outras 2 partes, que é onde vai os elásticos, um a gente enfia a sacolinha e no outro a gente puxa. Eu gosto de fazer com tecidos que combinam, que aqui no caso eu vou fazer o poá, que fiquem nas extremidades, né? Então, o que a gente vai fazer? Como eu vou fazer ele em 3 partes, 2 iguais e a do meio estampada, eu vou cortar um tecido estampado e 2 desse daqui, poá, de 20 por 60. Então, 20 de altura e 60 de comprimento. Se você quer fazer ele todo estampado, é só você cortar 60 por 60, tá? Então, na verdade, o meu ele vai continuar com 60 de largura e eu tô pegando 60 de comprimento e tô dividindo em 3 partes. Então, 20, 40 e 60, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai marcar, ó, eu vou marcar aqui 60. Vou marcar 20 de altura. Aqui eu vou marcar mais 60, aonde eu fiz o 20. Vou juntar. Aqui tem que cuidar para ficar todos com 20. E se você quiser deixar mais 1 centímetro para poder costurar, pode deixar, tá? Eu não deixo, e daí ele acaba não ficando com 60 exatamente, mas eu acho que não tem problema, eu acho que ele fica bacana assim. O importante é ter todos do mesmo tamanho. Então, eu já marquei, tá, o meu retângulo aqui de 60 por 20, eu vou fazer isso nesse tecido também e já mostro pra vocês ele cortadinho. Bom, gente, então aqui eu já recortei, deixa eu mostrar pra vocês como que eu vou montar. Eu vou montar ele assim, ó, tá? Ele vai ficar assim, então, 2 poá e 1 estampado, 60 por 20. Cada um deles tem 20 de altura. O que a gente vai fazer agora? Eu vou ir pra máquina e eu vou juntar essas peças, tá? Então, eu vou botar aqui, ó, vou juntar e vou costurar aqui pra juntar esse meu lado aqui e aqui da mesma forma. Vou botar pra cá, vou costurar aqui pra abrir aqui, só juntar as partes, tá? Então, eu vou juntar e já mostro pra vocês. Gente, hora de costurar, e aqui a gente, primeira coisa, sempre tem que ver a cor da nossa linha pra ver se combina com a cor do nosso tecido. Então, aqui eu coloquei linha preta, porque o tecido tem o fundo preto, né?
Se o seu tecido você vê que é um tecido que desfia, sempre faça um acabamento na overlock, né? Passe overlock em tudo. Ou então, se você não tem overlock, escolha um ponto diferente na sua máquina e faça. Então, passe um zigue-zague na ponta, algo assim. Porque, principalmente se você vai vender uma peça, tem que ser uma peça que não dê trabalho para o cliente depois. Então, uma peça que não desfie nem nada desse tipo. Bom, gente, agora que as nossas peças já estão unidas, eu preciso fazer aqui nas duas pontas a bainha e a parte onde vai ficar o nosso elástico, né, que vai franzir. Então, o que eu vou fazer aqui, tá? Eu já preparei o meu ferro aqui, eu já botei o ferro pra esquentar, porque eu gosto de fazer toda a bainha com ferro pra ficar mais certinho. Em cada extremidade, tanto nessa ponta aqui, quanto nessa outra ponta aqui, a gente vai medir a nossa bainha e eu vou fazer uma bainha de 10 centímetros, tá? Então, ó, eu vou marcar 10 centímetros, vou riscar. Eu faço em todas no meio, faço nas pontas, daí eu vou juntando assim as partes que eu marquei. Aqui já tá marcadinho 10 centímetros. Nessa parte, bem na parte que eu marquei, eu vou dobrar o meu tecido. Você pode fazer com menos, você pode fazer com 7, depende de como você quer que fique o tamanho do seu puxa-saco, tá? Depois eu vou passar o ferro em cima, porque como eu falei pra vocês, eu gosto de marcar tudo com ferro. Agora, aqui eu já tenho a minha bainha feita com ferro, eu preciso costurar. O que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou passar 2 costuras. Primeiro eu vou medir aonde eu vou passar essa minha costura, tá? Então eu vou medir, então eu vou colocar minha fita métrica aqui e eu vou ter 10 centímetros de tecido aqui, certo? Eu vou chegar no 4, vou fazer uma marquinha e vou fazer outra marquinha no 6, tá? Vou fazer aqui, vou fazer deste lado de cá, ó, no 4 e no 6. E agora aqui, aonde a gente marcou no 4 e no 6, eu vou passar uma costura reta em cada dessas marcas, tá? Então, eu vou passar uma costura reta aqui e outra costura reta aqui. E eu vou fazer isso do outro lado também, aqui nessa extremidade. Eu também vou dobrar, vou passar o ferro e vou marcar no 4 e no 6 e vou passar a costura também. Eu vou fazer isso e já mostro pra vocês. Se vocês forem ver daqui de cima, ó, você vai ver que tem essa parte aqui, né? Essa parte aqui de baixo. E entre as duas costuras ficou um vãozinho, ó, onde tá o meu dedo aqui. Esse vãozinho aqui, esse buraquinho aqui, é onde a gente vai colocar o nosso elástico. Então, bem nesse buraquinho aqui, a gente vai colocar o nosso elástico. Eu vou te mostrar como que eu coloco o elástico. Bom, gente, para colocar o elástico, eu uso aquela técnica que muita gente já conhece, que é a do grampo. Então, eu pego o meu elástico, eu enfio aqui dentro do meu grampo, ó. Eu sempre puxo bastante elástico, eu deixo bastante sobra, assim, de elástico. Ó, como se tivesse, como se fosse uma linha, né, numa agulha. Daí, eu vou pegar e vou enfiar nesse espacinho que a gente deixou aqui entre as duas costuras. Como eu deixo 2 centímetros, fica muito fácil de colocar o elástico. Se você deixar um pouco menos, você até pode deixar. Só que fica bem mais ruim, assim, de colocar o elástico. Então, eu só vou empurrando
o grampo, né? Tô sempre segurando o grampo tá aqui, ó. Eu vou empurrando o grampo, vou puxando o tecido. Empurrando, vou puxando. Como eu deixo bastante sobra de elástico, ele não cai com facilidade. De vez em quando cai, mas é só voltar, né? Fazer o quê? Ó, o meu elástico já saiu aqui. Daí eu já tiro o meu grampo e agora eu vou acertar o elástico, né? Então eu vou puxando aqui, ó. Fico segurando numa ponta, né? Ó, o elástico tá tudo aqui dentro. Agora eu vou puxar até ele ficar bem apertadinho. Eu sempre dou uma dobradinha, enfio a mão pra ver se vai ficar fácil de puxar. Tudo isso. Eu acho que aqui tá confortável. Então, aqui eu já vou fazer um nozinho. Eu não faço um nó que eu não consiga tirar depois, tá? Porque a gente vai... Eu vou fazer um nozinho aqui só pra prender. Não faço um nó cego, que depois eu não consiga tirar, porque na verdade a gente vai abrir pra colocar, pra costurar essa lateral, né? Mas é só pra realmente não cair. Então eu já deixo presinho ali. Vou cortar a ponta do elástico e vou fazer a mesma coisa do outro lado. Bom, gente, agora eu já coloquei elástico nas duas partes, fiz um nozinho aqui pra não cair, só que a gente tem que costurar esse nosso puxa-saco, né? Porque ele tá todo aberto aqui, ó. Tá, então o que que eu vou fazer? Eu vou tirar esse nozinho aqui que eu fiz. Tem que cuidar bastante pra na hora não entrar o elástico pra dentro e você perder o elástico e ter que fazer tudo de novo, né? Então, eu vou só tirar aqui. E ele vai estar assim, né? Eu vou ir lá na máquina e eu vou fazer uma costurinha aqui pra prender esse elástico aqui. E desse lado também. Vou fazer uma costurinha aqui pra prender esse elástico aqui. Não pode ficar soltando o elástico, porque senão ele vai ficar frouxo aqui dentro. Mantenha ele bem puxadinho, ó. E na hora de costurar, deixe esse elástico aqui pra fora, tá? Então, eu vou fazer isso, faço um pouco de costura aqui, um pouco de costura aqui. Eu costuro e retrocesso, né? Eu vou fazendo assim. E eu vou fazer isso nas 4 partes, nas duas de cima e nas duas de baixo. Bom, gente, agora eu já costurei as laterais. Eu só vou cortar esse meu excesso aqui de elástico, ó. Esse elástico que ficou aqui eu corto e ficou assim, ó, ficou o elástico aqui em cada ponta e ele ficou todo aberto. Eu vou desvirá-lo assim, ó, no avesso, né? Vou juntar o lado certo com o lado certo, vou juntar bem as pontinhas e agora eu vou passar uma costura reta aqui, ó. Nessa parte que tem o elástico, a gente dá uma esticadinha assim, ó, junta bem o elástico com o elástico. Por isso que é bom fazer as medidas bem certinhas, porque daí aqui na hora de ficar o estampado com o estampado vai ficar bem certinho. Então eu junto, eu dou uma puxadinha e daí eu costuro assim, ó, daí depois de costurado ele volta, tá? Então eu vou pegar, se você não tem muita prática, coloque alfinete nele inteiro. Como eu já tenho prática, já fiz alguns puxa-saco, não precisa, tá? E eu costuro, não costuro muito na ponta, que é pra não abrir a costura quando chegar lá na nossa cliente, mas eu também não costuro muito pra dentro pra não perder espaço do puxa-saco, né? Então eu vou costurar ali reto e depois eu mostro pra vocês. Gente, nosso puxa-saco tá 90% pronto já, agora eu vou desvirar. E nessa hora, a gente vai sempre dar uma boa puxadinha na costura, porque como a gente costura com elástico e tudo mais, pode ser que tenha ficado uma parte sem costurar. E daí é muito feio, depois que já tá tudo pronto, ver que tá errado, né? Então eu já gosto de olhar desde já. Então eu pego assim, ó, eu faço dou uma puxadinha na costura, em todo o puxa-saco, ó, pra ver se ele não vai abrir. Ó, o meu tá bem costuradinho. Eu já faço isso sentada na máquina, na verdade. Eu só vim fazer aqui porque tô mostrando pra vocês, né? E o nosso puxa-saco tá pronto. Por que que eu falei que ele tá 90% pronto? Porque eu gosto de fazer uma tirinha de tecido e colocar aqui pra nossa cliente poder
pendurar esse puxa-saco, né? Ou você na sua casa, se você vai fazer pra você, geralmente a gente deixa ele penduradinho, né? Lá na cozinha, em uma parte assim, ó. E daí a cliente tem que ter uma tirinha de tecido pra poder pendurar. Então agora a gente vai fazer a tirinha de tecido, colocar aqui no início do puxa-saco e aí sim ele vai estar pronto. Bom, gente, para fazer a tirinha eu tenho aqui um retalho de tecido estampado, mesmo tecido que eu usei, né, no puxa-saco. E eu vou medir 8 centímetros e vou cortar. Você pode marcar o tecido certinho, né? Mas como eu já tenho um pouco mais de prática, eu corto direto. Agora a gente tem aqui, né, deixa eu ver quanto que eu tenho de comprimento, que eu nem falei pra vocês. Eu tenho 17 centímetros, a gente vai fazer 15, tá? Fazer 8 por 15. Então, quando chegar aqui no 15, eu vou cortar essa minha parte aqui. Pronto. Então, eu vou ter esse retângulo aqui de 8 por 15. O que é que eu vou fazer? Eu vou dobrar ele 2 vezes, ó. Ó, eu dobro uma vez, já vou passar. Vou dobrar outra vez até ele ficar todo estampado, sem nenhuma parte do avesso à mostra. Vou passar de novo. Agora ele vai estar todo fechadinho e estampadinho. O que que a gente vai fazer? A gente vai passar uma costura aqui na máquina para fechar ele ficar só assim, né? E aqui eu gosto de passar uma costura em zigue-zague, porque daí depois eu vou colocar ele lá no meu puxa-saco e ele vai ficar com essa costura à mostra. Então é bom que seja uma costura bonitinha. Então eu vou passar um zigue-zague aqui e já mostro para vocês. Costura em zigue-zague feita, não sei se vocês vão conseguir ver. Bom, agora eu já costurei com minha costurinha em zigue-zague e eu vou fazer, dou uma viradinha assim, ó, nessa minha tirinha. Ele vai ficar como se fosse aquele símbolo do câncer de mama, eu acho, né? Eu só pego as duas pontas aqui, ó, e vou unir. Tá? E daí eu vou pegar bem essa partezinha aqui das duas pontas, é aqui onde a gente vai costurar, só que aqui no puxa-saco, né? Então eu tenho que ver qual é a parte que vai ficar pra cima, que é onde a cliente vai colocar a sacolinha e onde vai puxar. Então eu vou colocar aqui e eu coloco bem na costura, nessa costura aqui, ó. Eu venho, vou posicionar aqui, você pode prender com um alfinete, ó. E daí eu vou lá na máquina e vou costurar essa parte aqui, vou fazer pra frente e pra trás várias vezes até eu ver que tá bem preso. Ó, gente, já costurei, passei a minha costura aqui em forma de zigue-zague também. E agora, ó, ficou bem costuradinha a nossa tirinha e o nosso puxa-saco está pronto. Você pode pendurar onde você quiser, colocar o seu saquinho e quando você quiser, é só você retirar. Olha só que bonitinho. Como eu falei pra vocês, você pode fazer ele todo liso, todo estampado, do jeito que você quiser, com uma cor só de tecido, com várias cores, 3 partes diferentes, ou assim como eu fiz, com 2 partes iguais e a do meio estampada, como você quiser. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que eu tenha conseguido explicar de forma fácil, né? Um grande beijo, que Deus te abençoe!